Com a promulgação das novas regras para o sistema previdenciário do país, a reforma entra de vez no dia a dia de todos os brasileiros. Como as mudanças são significativas, ainda há muitas dúvidas por parte da população. O Câmara Debate vai tentar abordar alguns pontos com dois parlamentares, Carlos Veras, do PT de Pernambuco, e Marcelo Ramos, do PL do Amazonas. Deputados, esse pacote que está saindo do Congresso, promulgado, né, depois de um processo demorado, que a população do Brasil acompanhou passo a passo. Como é que vocês analisam esse material, essa reforma que está saindo daqui? Primeiro, deputado Carlos Veras. Primeiro, satisfação estar com vocês nesse debate. Primeira coisa que nós precisamos reconhecer, na comissão especial, nós fizemos um intenso trabalho que pôde modificar bem a proposta enviada a essa casa pelo presidente da República. A proposta inicial era muito dura, era cruel para cima dos trabalhadores. Então, tiramos os trabalhadores rurais, o BPC, tiramos a desconstitucionalização, a capitalização. Então, teve todo um processo de mudanças importantes feitas na comissão especial, que eu tive a honra de participar, de ter o companheiro Marcelo como presidente. No plenário e no Senado também foi possível se avançar, mas mesmo assim nós julgamos que a reforma ainda foi aprovada, ainda muito dura para o conjunto das trabalhadoras e dos trabalhadores, por dois aspectos. Porque os trabalhadores vão ter que trabalhar muito mais, isso se tiver emprego, e vão se aposentar com um valor bem menor das suas aposentadorias, dos seus salários que podiam se aposentar, principalmente na questão dos benefícios que serão reduzidos. Hoje a média é de 1,4 salário mínimo do benefício. A grande maioria, a média vai cair para um salário mínimo. Há menos recurso na economia local, é menos recurso circulando, porque o dinheiro da Previdência Social, principalmente do regime geral, é o dinheiro que segura, que circula nos pequenos municípios, que aquece a economia. Então, o trabalhador e a trabalhadora, quando for requerer um benefício, vai perceber que ficou mais duro, que ficou mais complicado para o trabalhador e que ele vai demorar mais e, quando conseguir, vai se aposentar e vai ter um benefício com valor bem menor do que o seria nas regras anteriores. Deputado Marcelo, qual é a sua avaliação? Olha lá, toda reforma de previdência é sempre um remédio amargo. Agora, existem pacientes que sem o remédio amargo colapsam. O que o Brasil estava vivendo era caminhando para um colapso absurdo por conta de desequilíbrio fiscal. Os gastos com previdência, tirando os juros e amortizações hoje, já representam 58% do orçamento do Estado. Em 20 anos, representariam 100% do orçamento. E nós chegaríamos na contradição que o Rio de Janeiro já chegou, que o Rio Grande do Sul já chegou, entre pagar aposentadoria ou pagar professor, ou pagar escola, ou investir em infraestrutura, ou investir em segurança pública. Então nós estamos dando um remédio que é amargo, mas necessário para que o paciente sobreviva e para que no futuro a gente possa ter um país mais equilibrado. O Brasil fez o controle da inflação através do Plano Real, muito criticado na época, e hoje ninguém consegue criticar o Plano Real. A história demonstrou que era uma decisão correta. E nós precisamos cumprir a segunda etapa, que é ajuste fiscal. Eu não tenho vergonha de falar de ajuste fiscal, porque eu acho que ajuste fiscal não é contraditório com responsabilidade social. Pelo contrário, o ajuste fiscal só se justifica se tiver como objetivo diminuir as desigualdades sociais. E você não tem condições de combater desigualdades sociais se tem um Estado desequilibrado do ponto de vista fiscal, porque não sobra dinheiro para nada. Portanto, a reforma da Previdência é um remédio amargo, mas um remédio necessário. Quero registrar aqui que nesse processo de debate, eu acho que nós tivemos 3 agentes que foram fundamentais. O primeiro, o governo, que nós precisamos reconhecer que o presidente teve a coragem de encaminhar um projeto impopular no seio da sociedade, mas necessário para o país. Precisamos reconhecer o papel da oposição, com um protagonismo muito grande do deputado Veras, que era membro da comissão. Não fosse a oposição, nós não teríamos preservado tantos interesses de segmentos mais sensíveis da sociedade. Idosos, deficientes de baixa renda, trabalhadores rurais, professores, retirada da capitalização, retirada da desconstitucionalização. E os partidos de centro que deram justo equilíbrio entre uma proposta que era muito dura no início e uma tentativa de que, se não fosse feita reforma nenhuma,
ou uma reforma completamente diferente da que foi apresentada. Acho que nós encontramos um justo equilíbrio possível e a Câmara, o Congresso Nacional, prestou um relevante serviço ao país. Quanto à justeza da medida, os impactos dela na vida das pessoas e na economia, eu acho que o tempo vai cuidar de dizer se está certo aqueles que acreditam que a reforma era necessária ou se está certo aqueles que, ainda que com esses ajustes, consideram que era uma medida muito dura e votaram contra a matéria legítima e democraticamente. Pois é, o senhor falou em impactos, eu queria começar pelas regras de transição, que é o que preocupa o trabalhador que está já no mercado de trabalho, muitos há algum tempo, muitos já tinham a expectativa anterior de aposentadoria e o brasileiro tem mania de ficar calculando quanto tempo falta, como é que vai ser. As regras de transição para os diversos regimes de trabalho, como é que vocês analisam elas? Elas, enfim, tiveram sua cota de sacrifício, mas foram equilibradas ou acabaram prejudicando mais do que beneficiando o trabalhador que já está no mercado de trabalho numa idade, enfim, próxima da aposentadoria? Olha lá, não tem reforma para facilitar a aposentadoria, né? Toda reforma é porque o sistema está desequilibrado. Então, obviamente, vai ficar mais difícil a aposentadoria. O Brasil era dos poucos sistemas previdenciários do mundo sem idade mínima, em que você se aposentava só por tempo de contribuição. Vai passar a ter uma idade mínima, 65 homens e 62 para mulheres. Isso já é uma mudança significativa. Em relação ao tempo de contribuição, tem um pedágio de 100%. Essas regras são as regras para o regime geral de previdência. Pois é, que é uma preocupação que não se tinha antes. Para os regimes próprios, elas são ainda mais duras. Sim. Mas ainda sendo mais duras, elas ainda não equilibram o sistema. O regime próprio ainda é 4 vezes mais beneficiado do que o regime geral. Só para quem está nos assistindo entender. Regime próprio, Previdência de Servidores Públicos Federais. Regime geral, INSS, que todo trabalhador paga. Então, vai demorar um pouco mais o acesso à aposentadoria. Mas a reforma foi necessária para garantir que as futuras gerações consigam também receber uma aposentadoria. O problema da transição de 100% é o que vai levar o trabalhador a demorar mais tempo para se aposentar. E também o cálculo de 100% das contribuições, que vai reduzir o valor do salário do trabalhador. É importante, e o Marcelo traz algo importante, o futuro. A gente tem que ter preocupação com o futuro, e o futuro realmente vai dizer, como está dizendo no Chile. O problema é que, desde 2015, que o Brasil vem passando por reformas e tomando medidas e remédios muito amargos, e a gente não tem visto o paciente melhorar. Ao contrário, piorando. A exemplo da PEC 95, a Emenda Constitucional 95, que congelou os investimentos públicos por 20 anos. Disseram que a reforma trabalhista ia gerar emprego, não gerou. Então, a gente tem que ter muito cuidado no remédio, porque se for a dose muito forte, a gente mata o paciente, né? E nós temos toda essa preocupação. A diferença de remédio e veneno é a dose. Né? É a dose, entendeu? Então, temos muita preocupação. E o Brasil caminhando com a entrega dos seus recursos naturais, com o processo de privatização, de entrega total, de redução de Estado mínimo, nós podemos levar, que Deus nos livre, o país ao caos que está vivendo hoje no Chile. Então, nós temos toda essa preocupação. Eu só quero fazer um registro, Cláudio, que eu acho importante, é que o que nós fizemos na reforma da Previdência não foi o que o Chile fez. Na verdade, a proposta inicial do governo, a proposta do ministro Paulo Guedes, era copiar o modelo do Chile. Era transformar o nosso sistema de repartição num sistema de capitalização, em que cada trabalhador faria a sua própria poupança e, quando perdesse a capacidade de trabalho, receberia proporcional ao que poupou. Isso faz no Chile muita gente receber benefício menor do que o salário mínimo. O que nós fizemos no Brasil, que fique claro, não foi isso. O governo propôs isso, mas nós decidimos afastar essa proposta de capitalização e apenas parametrizar o atual sistema. Ou seja, tentar fazer com que as despesas da Previdência, do atual sistema de Previdência, voltem a caber dentro da receita da Previdência. Por um motivo simples. Nós temos alguns fatores. O Brasil envelheceu. A pirâmide etária do Brasil teve uma mudança radical. Eu fiz uma audiência pública lá no Amazonas, no meu estado, e um deputado levou uma notícia de jornal de 1940.
ônibus invade casa e mata a velhinha de 42 anos. Eita. A expectativa de vida em 1940 eram 40 anos. Hoje a expectativa de vida no Brasil é por volta de 75, mas a expectativa de sobrevida, que é o que importa para a Previdência, que é quanto as pessoas vivem após aposentarem-se, é de 80, varia entre 83 e 85 anos. Então nós tivemos uma inversão grande na pirâmide etária. Nós temos um outro problema que é conjuntural, que é a alta taxa de desemprego no país, que diminui as contribuições, e isso eu concordo, essa crítica que é feita por parcela da oposição, mas nós temos um terceiro problema que nós não temos como enfrentar, que é a modernidade, que é um modelo de trabalho no futuro que não tem relação com previdência. O trabalhador do Uber, em regra, não recolhe previdência. O trabalhador que trabalha remoto em casa, em regra, não recolhe previdência. Você tem um conjunto de trabalhadores que estão fazendo a opção por poupar em sistemas de capitalização individual, privados, do que ter uma relação de emprego formal e pagar um INSS. Então, só para ficar claro que o que nós fizemos não foi o que o Chile fez no passado. Pois é, o senhor falou da questão da formalidade e a gente tem esse problema no Brasil. A informalidade no mercado de trabalho crescendo cada vez mais. É uma massa muito grande de pessoas que não contribuem ou que já contribuiu e parou porque não deu mais conta de pagar. Como é que a gente vai lidar com essa massa de trabalhadores? Essa casa precisa legislar sobre isso, porque não dá para aceitar que essa quantidade de trabalhadores que estão no mercado informal por falta de opção e que estão sem cobertura nenhuma. Você pega um trabalhador aí do Uber, né, um motoqueiro do Uber Eats, que sofre um acidente. A gente encontra vários acidentados pelas vias. Quem é que cobre o tempo que ele vai ficar parado se recuperando a saúde dele? É o Estado? É o dono do comércio que comercializou a comida? É quem pediu? É o aplicativo? Ninguém. Tá ele é a própria sorte. Sozinho, abandonado, né? Sem cobertura nenhuma. A gente precisa legislar sobre isso. E o Marcelo traz um ponto importante, que traz inclusive da questão do ajuste fiscal, do que precisa ser feito. Agora a gente precisa entender uma coisa, ajuste fiscal para quem? Para os que ganham pouco ou para os que ganham muito? Tem a reforma tributária que está sobre a mesa. Na proposta do governo não tem taxação das grandes fortunas, porque quem paga imposto hoje são os que ganham menos. Quem paga menos imposto é quem ganha mais, então não pode ter essa desigualdade. Quem ganha menos é quem paga mais e quem ganha mais paga tão pouco. Então a gente precisa equilibrar essas contas. E só lembrando que o nosso sistema previdenciário ele tem um benefício que protege esse trabalhador que não contribui, que é o BPC. Se você for... 65 anos. Aos 65 anos. Eu fiz o... Dependendo da renda, né, da pessoa. Eu fui, por exemplo, no interior do Amazonas, durante o processo de tramitação da reforma, conversar com trabalhadores rurais. Quase todos recebem BPC. São pouquíssimos que recebem aposentadoria. A grande maioria é BPC, por conta da informalidade. Eu imagino que parte do Nordeste ali seja isso também. Então, você já tem uma precarização nessa relação e o BPC acaba protegendo as pessoas. O que nós precisamos ter clareza é que não dá para sustentar um país. Um país não é sustentável com os atuais índices sociais que nós temos. A maior desigualdade social do mundo. Nós temos hoje metade dos brasileiros recebendo renda até R$ 415 por mês. 13,5 milhões de miseráveis, o IBGE publicou agora, e isso não é responsabilidade de um governo. Isso é responsabilidade de um ciclo equivocado que o Brasil vem cumprindo desde 2015, de desequilíbrio fiscal, de irresponsabilidade fiscal e incapacidade de enfrentamento de problemas sociais. Portanto, de nada adianta, isso eu concordo com Veras, eu fiz um discurso sobre isso semana passada e fiz um ontem também, aqui no plenário da Câmara, dizendo o seguinte: de nada adianta ajuste fiscal se nós não tivermos um programa de combate às desigualdades e de enfrentamento da miséria. Não adianta economizar para quem já ganha muito ganhar ainda mais. Precisa economizar para distribuir. Precisa economizar para ter capacidade de investimento e gerar emprego em obra de infraestrutura. Precisa economizar para estimular programas sociais de distribuição de renda. Acho que
começa a haver uma sensibilidade da Câmara para esses temas. O presidente Rodrigo Maia trabalha junto com a deputada Tabata um pacote de medidas sociais. Nós estamos discutindo, eu com um grupo de deputados, talvez apresentar uma PEC sobre um tema que está incluído na PEC paralela do senador Tasso, que é um programa de universalização para a primeira infância. Então, você universalizar um benefício para a primeira infância. Então, eu concordo de que nós não podemos parar por aí e não podemos justificar o ajuste fiscal em si mesmo. O ajuste fiscal precisa ser um instrumento de combate às desigualdades. Agora, deputado Marcelo, o senhor falou das gerações futuras. Eu tenho conversado com pessoas na faixa de 20 a 30 anos que já estão no mercado de trabalho, mas estão há pouco tempo. Essas pessoas têm medo de que essa não seja a última reforma da Previdência pelas quais elas passam. Como é que o legislativo pode fazer para a gente, quer dizer, vocês falarem ajuste fiscal, quer dizer, esse trabalhador mais novo, que está no mercado de trabalho há menos de 10 anos, ele tem esse temor de que as contas não se ajustem e de que ainda no mercado de trabalho ele precisa passar por outra reforma. Vamos lembrar que todos os governos fizeram reforma, né? O presidente Lula fez uma reforma da Previdência, o presidente Fernando Henrique fez uma reforma da Previdência, o presidente Lula fez uma reforma da Previdência, a presidente Dilma assumiu o mandato, quando reeleita, falando no discurso de posse sobre a necessidade de uma reforma da Previdência. O presidente Michel Temer tentou fazer uma reforma da Previdência. Então, isso é uma pauta permanente. Eu acredito que ela é mais estruturante. Ela dá uma folga maior para o país. Mas sou muito simpático ao que defende, por exemplo, o deputado Mauro Benevides Filho, que é nós criarmos um sistema híbrido, um sistema que garanta um colchão de repartição e capitalização a partir daí. Eu acho que esse seria um modelo mais sustentável, garantindo renda mínima para todos e quem quiser ter uma renda maior faz um sistema de capitalização. O que já existe, por exemplo, para os servidores públicos, desde a reforma feita pelo presidente Lula, que eles eles contribuem no teto do INSS e podem capitalizar no Funpresp. Esse foi um dos grandes debates na comissão, né? Porque o regime geral da Previdência, não tem o que combater de privilégios no regime geral. Você já tem um salário mínimo, no máximo 5.800. Você já tem um teto mínimo e um teto máximo. Então, o argumento do governo, que era para combater privilégios, não existe. E eu não tenho problema com reformas. O problema é o tipo da reforma e para quem é a reforma. Porque nós reformamos as nossas casas, né? As pessoas que estão nos ouvindo sabem que todo final de ano quer pintar a casa, quer reformar, quer deixar a casa um ambiente melhor. Não deteriorar a casa, não destruir a casa. O problema é quando a reforma vem para excluir direitos. Porque essa política desde 2015 de retirada de direitos, ela é muito preocupante. Porque quando se retira direitos das pessoas, dos trabalhadores, dos mais pobres, isso atinge diretamente a economia. O Brasil está ficando mais pobre. As pessoas estão ficando mais pobres. O Brasil voltou ao mapa da ONU, da fome. O Brasil voltou a ser um país com risco em sarampo, que estava livre. Então, nós estamos vendo as medidas que estão sendo tomadas desde 2015, aprofundando o Brasil num retrocesso, aprofundando o país numa crise e as pessoas ficando mais pobres, passando mais necessidade e voltando a passar fome. Certo. Eu fiz uma audiência pública também, eu rodei muito durante a comissão. Fiz uma audiência pública também no Rio Grande do Sul e um servidor público muito crítico em relação à reforma. E eu perguntei para ele quanto tempo um servidor público aposentado, a sua aposentadoria está atrasada. Estava atrasada há 3 meses. Então, não adianta também nós termos benefícios altos, aposentadorias precoces e, no futuro, ter incapacidade para pagar. Não existe problema social maior do que chegar um tempo em que você não consegue pagar as aposentadorias. Ou que você tem que tirar dinheiro da escola para pagar a aposentadoria, dinheiro da segurança para pagar a aposentadoria. Então, nós precisamos equilibrar as contas da Previdência. É uma medida dura, mas, na minha opinião, uma medida necessária, não resolve todos os problemas. Eu concordo com muito do diagnóstico do Veras. Talvez eu discorde um pouco da consequência, mas do diagnóstico acho que a gente pensa muito parecido. Então, nós precisamos garantir equilíbrio fiscal para que o país volte a ter capacidade de investimento. Eu acredito em reformas necessárias para esse objetivo, tanto que tenho insistido na necessidade da Câmara aprovar medidas de combate à desigualdade.
vamos fazer ajuste fiscal, vamos economizar, mas isso não está sendo feito para fazer os ricos mais ricos. Isso está sendo feito para garantir condições de diminuir o fosso entre pobres e ricos no Brasil. Ok. Deputados Marcelo Ramos, Carlos Veras, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Nesta edição, o Câmara Debate, a gente conversou sobre a reforma da Previdência com os deputados Carlos Veras, do PT de Pernambuco, e Marcelo Ramos, do PL do Amazonas. Esta é uma produção da TV e da Rádio Câmara. Eu sou Cláudio Ferreira e espero você no próximo programa.